Pastores, seminaristas e santos que estão participando do seminário online de Shincheonji, Testemunho do Apocalipse, Os Segredos do Céu, prazer em conhecê-los. Sou Lee Mi-kyun, seu moderador. Neste momento, as profecias do Apocalipse e os segredos do Reino dos Céus, que o mundo inteiro estava esperando até agora, foram amplamente abertos, e as palavras da realidade estão sendo testemunhadas e divulgadas para toda a humanidade através do seminário online Shincheonji. Muitos pastores ao redor do mundo reconheceram que Deus e a Palavra da Vida estão em Shincheonji, Igreja de Jesus. Numerosas igrejas e seminários assinaram MOUs com Shincheonji, Igreja de Jesus, para se tornarem um na palavra. Mesmo agora, muitos continuam a responder positivamente e enviar elogios. Hoje, o presidente Lee Man-hee de Shincheonji, Igreja de Jesus, testemunhará Os Segredos do Céu, o livro do Apocalipse, após o seminário sobre o livro do Apocalipse testemunhado por ele e as 12 tribos em 2021. Eu oro para que a graça e o amor de Deus estejam com todos que vieram para a palestra especial sobre o livro de Apocalipse, apesar de suas agendas lotadas. Vamos começar com oração a Deus. Deus Pai, que é a fonte de nossas vidas, obrigado por nos permitir ouvir o testemunho dos segredos do céu, o Apocalipse, por meio do pastor prometido, o presidente Lee Man-hee, no seminário online de Shincheonji hoje, em um momento em que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, por causa da grande tribulação que está sobre o mundo inteiro. Oramos para que abra os corações de todas as almas que participaram deste evento, com a esperança sincera por Deus e pelo céu. E cele claramente tuas palavras em suas mentes e corações, e faça-os perceber o verdadeiro significado de tuas palavras, Deus Pai. Por favor, fique conosco do início ao fim. E oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos ouvir a palavra. Qual é a razão pela qual as palavras do capítulo 5 de Apocalipse, que ninguém poderia abrir no céu ou na terra, podem sair de Shincheonji hoje? É porque aquele que comeu o livro aberto do Apocalipse, no capítulo 10, presidente Lee Man-hee da Igreja de Jesus, está aqui. O presidente Lee Man-hee é uma testemunha viva que esteve ao lado de Jesus e viu e ouviu as realidades do céu faladas por parábolas e todos os mistérios do Apocalipse e sua realidade. Ele é o único pastor prometido na aldeia global que Deus e Jesus prometeram na Bíblia. Se você é um crente que ama Deus e espera pelo céu, você saberá que receber a palavra revelada do pastor prometido e crer é o caminho de uma verdadeira fé. Neste momento, espero que vocês abram os seus corações ao ouvirem a palavra e que seja um tempo precioso para se aproximar de Deus e da Bíblia. Vamos saudar o pastor prometido que toda a humanidade deve conhecer, presidente Lee Man-hee, com uma grande salva de palmas, por favor. Pastores ao redor do mundo, como estão? Eu sou Lee Man-hee da Igreja Shincheonji na Coreia do Sul. A palavra de Deus que vamos ponderar hoje será o conteúdo dos capítulos 1 a 7 de Apocalipse.
Creio que vocês já devem estar familiarizados com esse conteúdo, mas espero que todos alcancemos nossa esperança, tendo a fé perfeita ao ponderarmos a palavra de Deus hoje. Como todos nós sabemos, Deus é o Criador que criou todas as coisas no céu e na terra. No entanto, Deus teve que deixar esse mundo devido à traição de um de suas criações. Depois disso, Deus enviou seus mensageiros em cada era para tornar conhecida a vontade dos céus. Mas todos os mensageiros que foram enviados à terra foram mortos. Tenho certeza que vocês, pastores, já sabem disso bem. Por que tinha que ser assim? Depois que Deus deixou esse mundo, por mais incrível que pareça, o espírito que o traiu começou a dominá-lo. As pessoas foram contra a vontade de Deus por causa desse espírito maligno. E como resultado, todos os mensageiros que Deus enviou foram mortos. No entanto, Deus continuou a trabalhar ao longo dos 6.000 anos para recuperar o que é seu por direito e tornar conhecido o que é verdadeiro. Não foi assim? Sim. Um tempo, Deus julgou e acabou o mundo de Adão e estabeleceu o mundo de Noé. Mas o espírito do diabo, esse espírito de traição, não foi eliminado. Assim, as pessoas continuaram a pecar no tempo de Noé. E a conquista de Canaã ocorreu por causa do pecado também. Não é verdade? Desde então, devido à traição de Salomão e do povo de Israel, Deus novamente prometeu e profetizou a criação de uma coisa nova. Essa profecia foi cumprida quando o Filho de Deus, Jesus, veio na primeira vinda. Jesus disse: está consumado. E partiu depois de profetizar o que será cumprido na segunda vinda. Então, o que deve ser cumprido na segunda vinda? O que se cumprirá são as profecias contidas nos 4 evangelhos e a palavra do Apocalipse dado após a ascensão de Jesus. Já se passaram cerca de 2.000 anos desde que essas profecias foram feitas. Embora tenha se passado 2.000 anos desde que essas profecias foram feitas com a nova aliança, inúmeras pessoas têm lido sobre essas profecias e ansiaram e desejaram que a obra de Deus se cumprisse. Até a própria natureza criada está esperando ansiosamente, diz o livro de Romanos. Agora, 2.000 anos depois, Jesus cumpriu a nova aliança que lhe prometeu, que é o livro do Apocalipse. Embora as profecias existam há muito tempo, quantas pessoas realmente entenderam e acreditaram nessas palavras de profecias? Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Isso mostra quão corrupta seria a condição dos crentes na terra quando Jesus voltar. João, um discípulo de Jesus, viu o conteúdo do Apocalipse em uma visão e a registrou, não é verdade? Se você olhar no livro do Apocalipse, está escrito Apocalipse de João, que João foi quem registrou esse Apocalipse. Mas como diz em Apocalipse capítulo 1, diz revelação de Jesus Cristo. Isso significa que o Apocalipse que João registrou é a revelação de Jesus Cristo. É verdade. Em seguida, está registrado que Deus, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, enviou o seu anjo a João. Está registrado que João testemunhou tudo o que viu aos servos de Deus, como comandado. Todos. O que passa pela sua cabeça ao ouvir essas palavras? Já se passaram cerca de 2000 anos desde que o livro do Apocalipse foi registrado. No entanto, nenhuma única pessoa entendeu durante esses 2000 anos. Realmente ninguém. E a razão pela qual ninguém entendeu foi porque, embora haviam as profecias, elas ainda não haviam sido cumpridas. E ninguém havia visto o cumprimento, certo? É isso mesmo. Quando essas palavras forem cumpridas, elas serão cumpridas de acordo com essa mesma palavra. Serão cumpridas exatamente como estão escritas, como o carimbo de um selo. Assim, o que o João viu e registrou foi uma visão, não o cumprimento das profecias. E João, que registrou as profecias, foi discípulo de Jesus. No entanto, na época do cumprimento de Apocalipse, esse João não existe mais. João já havia falecido naquela época. E em vez disso, quando as profecias se cumprirem, aparece alguém como João. Assim como João viu e registrou a visão, essa pessoa que aparece vai testemunhar as realidades cumpridas. Porque essa pessoa vem na posição de João para testemunhar quando as profecias se cumprirem, nós o chamaremos de novo João. Isso facilitará a compreensão, pois é exatamente como João viu a visão e a registrou em todos os capítulos de Apocalipse. O conteúdo registrado de Apocalipse 1, versículos 1 a 8, é a conclusão resumida de todo o livro do Apocalipse, depois de ver tudo. A partir do versículo 9, começa mostrando como Jesus escolheu o novo João, mostra-lhe tudo e ordenou que ele trabalhe de acordo com o que foi ordenado. Esse João, o novo João, ouve uma voz alta e se vira para ver. E quem ele vê lá? Ele viu alguém como um filho do homem, com 7 estrelas, andando entre os 7 candelabros de ouro. Quando João ouviu, ele era tão magnífico e temível que caiu a seus pés, porque não suportava olhar para ele. Como você sabe muito bem, Paulo até perdeu a visão depois de ver Jesus, de tão radiante que ele era. Também podemos ver quão brilhante foi a aparição de Jesus
descrita no início do Apocalipse, quando Jesus escolheu Novo João. Isso é dito aqui nessa passagem, né? Diz que seu rosto brilhou como o sol. Tenho a certeza de que seu rosto era ainda mais brilhante que o sol para alguém que realmente o ouviu. Jesus estava na carne enquanto estava na terra, mas depois que ressuscitou, ele não permaneceu em sua carne, mas se tornou um corpo espiritual. Ele tinha uma aparência incrível, a ponto de Novo João cair no chão porque estava com muito medo de olhar para ele. Então, Jesus disse a João para se levantar e onde ele se apresentou. Jesus, então, explicou os 7 candelabros de ouro e as 7 estrelas a João e disse-lhe que eram mistérios. Ele então disse a João para escrever o que viu, o que é agora e o que acontecerá mais tarde em um livro. Por que você acha que ele disse a João para escrevê-las? Foi para que tudo que João viu e ouviu pudesse ser contado aos outros, porque eram segredos. Ninguém no céu, na terra, ou mesmo debaixo da terra, poderia entender esses mistérios. No entanto, seus significados foram contados só para o novo João. Portanto, é só o novo João que compreendeu esses mistérios e viu suas realidades. Devemos pensar profundamente sobre isso, pastores. Não houve ninguém mais que viu essas coisas. Essas 3 coisas. O que ele viu, o que é agora e o que acontecerá mais tarde. João foi, então, ordenado em Apocalipse capítulo 2 a enviar o que ele escreveu para 7 igrejas, para enviar as cartas aos mensageiros das 7 igrejas. Há algo que devemos considerar aqui. No João não chegou a ver como Jesus primeiro designou esses 7 mensageiros, que são chamados de 7 estrelas. Ele não chegou a ver. No entanto, o que Jesus fez primeiro foi nomear esses 7 mensageiros. É verdade que Jesus os designou. No entanto, algo deu errado. As 7 estrelas na mão de Jesus eram as 7 igrejas, os 7 mensageiros. E Jesus explicou que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E pelo fato de que Jesus lhes enviou cartas, exortando os 7 mensageiros a se arrependerem, podemos ver que eles estavam andando no caminho errado. Os 7 mensageiros foram os primeiros designados. E quem invadiu essa igreja foi a organização de Satanás, conhecida como os Nicolaítas. Os Nicolaítas deram comida sacrificada aos ídolos, aos 7 mensageiros, deram-lhes ensinamentos sobre os ídolos e os fizeram cometer adultério. Quão terrível é isso! Mas os 7 mensageiros não sabiam que esses Nicolaítas eram pastores pertencentes a Satanás. Assim, embora Jesus tenha designado os 7 mensageiros, um pastor pertencente a Satanás, espiritualmente conhecido como Nicolau, invadiu sua organização. Até esses eventos, o novo João não chegou a ver isso quando estava acontecendo, porque essas coisas já estavam em andamento antes de Jesus nomear o novo João e começar a trabalhar por meio dele. É por isso que ele foi instruído a enviar cartas aos mensageiros para incentivá-los a se arrepender. O conteúdo das cartas era uma promessa de que certas bênçãos seriam dadas se eles se arrependessem, lutassem contra Satanás e vencessem. Era uma promessa.
Quando essas promessas foram dadas, os 7 mensageiros já haviam sido estabelecidos na terra, e foi depois que os nicolaítas entraram entre eles. Esses são os fatos que devemos saber, não é? É por isso que as cartas foram enviadas. Não entrarei em todos os detalhes dos capítulos 2 e 3, pois já está registrado na Bíblia. Tenho certeza que você já conhece o conteúdo. Jesus prometeu que os mensageiros receberiam certas bênçãos se arrependessem, lutassem e vencessem o inimigo, que é o pastor de Satanás, os nicolaítas. Então, eles deveriam ter lutado e vencido. Mas eles venceram? E eles se arrependeram depois de ler as cartas? O que aconteceu depois disso? João ouviu a mesma voz que ouviu no capítulo 1. De onde veio essa voz? Ela veio do céu acima. E depois, ele foi instruído a subir. Assim, o novo João, depois de enviar as cartas, subiu ao céu. O que você acha que ele viu lá? Ele viu o trono de Deus. Então, quando diz depois disso, no capítulo 4, está se referindo a depois de ter enviado as cartas nos capítulos 2 e 3. João foi informado do que aconteceria depois disso. Depois foi mostrado a ele o trono no céu. Ele também ouviu muitos sons, como o som das vozes e trovões. Ele viu os rápidos movimentos. Estava muito ocupado. Claro, já que os 7 mensageiros que Jesus designou estavam se comportando como Adão e comendo comida sacrificada aos ídolos. O reino nos céus não poderia ficar parado e não fazer nada sobre isso, certo? João ouviu estrondos e trovões, e seus movimentos funcionando como relâmpagos. Ao ver tudo isso, também lhe foi dito que o trono no céu, toda a sua estrutura e a organização, descerá à terra. O que ele vê depois disso? Ele vê o que está descrito no capítulo 5. Havia um rolo, um livro na mão direita de Deus. Estava selado com 7 selos. E como estava na mão de Deus, não havia ninguém no céu ou na terra que pudesse entender o conteúdo do livro. Ninguém sabia. Até agora, vimos o momento que João foi escolhido no capítulo 1. Depois, passando pelos capítulos 2 e 3, vimos que ele subiu ao céu e viu o trono no reino espiritual. O que Jesus disse quando esteve na terra na primeira vinda? Ele disse que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, não foi? Além disso, quando o Apocalipse é cumprido, novo João é definitivamente uma pessoa real que aparece na terra. Ele ouve a voz de Jesus. Então, vê o que está descrito nos capítulos 2 e 3, envia as cartas e depois sobe para o céu, porque foi chamado lá, e vê até o trono no céu. O que vocês todos pensam sobre isso? Aquele que viu o trono no céu deve ser capaz de testemunhar sobre isso, porque ele viu tudo, né? Além disso, ele também saberá quem são os 7 mensageiros, a quem Jesus designou em Apocalipse 2 e 3, porque também os viu, não é? Ele também saberá quem é o pastor de Satanás, aquele que alimentou os mensageiros com comida sacrificada aos ídolos, porque também viu isso, certo? Não sei se você vai acreditar nisso ou não. Tenho certeza que você vai acreditar de acordo com o que você está sentindo. Eu conheço os nomes desses 7 mensageiros, e os nomes e até os rostos dos pastores de Satanás, os nicolaítas. É porque eu ouvi.
até o trono no céu, porque eu vi. É verdade. As crianças ficam felizes quando lhes damos doces, certo? Eles escolheram um doce em vez de dinheiro, porque não sabem o valor. Da mesma forma, as pessoas que não entendem o valor podem não perceber o quão bom algo é, mesmo depois de recebê-lo. Eles não saberiam o que sentir. Por que você acha que Deus, depois de ter registrado esse livro, selou-o com 7 selos e o manteve em suas mãos por 2000 anos? Ele o tinha na sua mão. Então, não havia ninguém no céu e na terra que entendesse o significado desse livro. Não havia ninguém. Está escrito no Salmos, capítulo 78, para falar em parábolas as enigmas do passado e contar à próxima geração. Isso significa que Deus tinha segredos sobre o céu, mas ele ainda não os revelou ao povo naquela época. Deus que profetizou essas palavras veio a Jesus e falou em parábolas. E ainda diz que Jesus não disse nada sem usar parábolas. No entanto, os discípulos de Jesus se aproximaram dele e perguntaram por que ele falava em parábolas em vez de falar claramente. Jesus então respondeu: os segredos do reino dos céus são dados a vocês, mas não a eles. Ele também disse que falava em parábolas para que eles não pudessem entender, mesmo depois de ouvi-los. Devemos prestar atenção sobre as parábolas, linguagem figurada e os segredos do céu. Devemos ser capazes de pensar sobre isso. Jesus não pôde tornar tudo claramente conhecido, mas falou sobre os segredos do céu, falando figurativamente, usando parábolas, porque eram mistérios do céu, para esconder os segredos do inimigo, não é? Todos. O que vocês pensam ao ouvir essas palavras? Devemos ser pastores que pertencem a Deus, não pastores que pertencem ao diabo, não é verdade? É isso que eu penso. E esse mundo de criação de Deus deve retornar a Deus, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Deus deve governar a terra, pois foi Ele que a criou, não é verdade? Esta era uma missão tão importante que Deus não podia arriscar que Satanás descobrisse os segredos do céu, pois Satanás poderia imitar a obra de Deus. O plano de Deus não se cumpriria se Satanás confundisse as pessoas com as suas próprias obras. É por isso que os segredos do céu foram contadas em parábolas. Assim, as palavras que Jesus falou na primeira vinda eram parábolas, palavras que estavam escondidas. E o livro na mão de Deus também é registrado em parábolas, lacrados com 7 selos, e ele segurou na mão de Deus. Quem poderia conhecer o conteúdo do livro, então? Ninguém, certo? Não é verdade, pastores? Devemos falar a verdade sem que nada nos detenha. Devemos saber o que é verdade também. Então, essas coisas devem acontecer, não é? Se não houver ninguém enviando as cartas, ninguém poderá recebê-las. Se ninguém subisse ao céu e visse o que está lá, ninguém também saberia. Não é verdade? Precisa de alguém que ouça a palavra de Deus e fale exatamente como ele a viu, independentemente do seu nível de educação. Seria muito melhor falar a verdade em vez de palavras duras, de críticas ou ameaças. Não importa quão jovem seja uma pessoa, falar a verdade é muito melhor. Tenho certeza que é isso que agrada a Deus. Portanto, não havia ninguém que pudesse abrir esse livro nas mãos de Deus, seja no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. É por isso que João e o novo João choraram ao saber disso. Eles choraram e choraram.
Como isso pode ser? O que fez com que João ficasse tão chateado a ponto de chorar e chorar, mesmo depois de ter subido ao céu? Deve haver uma razão por trás disso, não é? Então, um dos 24 anciãos que João viu no capítulo 4 lhe disse para não chorar porque o Cordeiro, a raiz de Davi, triunfou e pôde pegar o rolo, abrir os selos e olhar dentro dele. João deve ter ficado muito feliz ao ouvir isso, depois de chorar tanto. É verdade. O que acontece depois disso? Jesus toma o rolo da mão de Deus, ele toma o rolo selado. Então, começando no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. E há algo notável no capítulo 5, nos versículos 9 e 10. O sangue que Jesus derramou na primeira vinda foi necessário para comprar pessoas, para constituí-las reino e sacerdotes. É por isso que Jesus disse que não comeria a Páscoa, ou seja, o sangue novamente, até que viesse o reino de seu Pai. O sangue de Jesus, que é a obra de salvação, e o sangue de Jesus foi derramado com o propósito de criar o reino de Deus e os sacerdotes necessário no momento do cumprimento do Apocalipse. Quão significativo é isso? Muitos podem dizer que já estão salvos, porque Jesus derramou seu sangue por ele. No entanto, Jesus disse claramente que não comeria a comida pascal novamente até que venha o reino de Deus. E é quando o reino de Deus vem, Jesus compra pessoas com o sangue que ele derramou para torná-las reino de Deus e sacerdotes. Não diz também em Apocalipse 1, versículos 5 a 6, que os sacerdotes foram libertos do pecado por causa do sangue de Jesus? É por isso que Jesus teve que derramar seu sangue na primeira vinda. Não deveríamos saber como cada um desses versículos da Bíblia está funcionando no passado e no presente? Pastores, é errado falar interpretações do Apocalipse antes que esse livro seja aberto, porque elas não são apenas pensamentos próprios e ensinamentos do homem. Como alguém poderia levianamente dar seus próprios significados de Apocalipse antes mesmo de o livro ser aberto? Se algum dos pastores fizeram isso, deve se arrepender. É muito mais seguro quando é visto e ouvido no momento em que é cumprido. É verdade. É um livro que Deus mesmo selou. Então, como alguém poderia dizer que é inteligente o suficiente para saber o significado? As coisas que são desconhecidas devem permanecer assim até que o céu nos diz a conhecer. Agora, vamos passar para o capítulo 6, depois de ter lido o capítulo 5. Quem fez o quê no capítulo 6? O capítulo 6 descreve como Jesus, o Cordeiro, julga o povo escolhido usando os 4 seres viventes vistos nos capítulo 4. Não é um julgamento do inimigo, mas do povo escolhido. Você poderia dizer, o que o povo escolhido fez para que eles recebam o julgamento? Jesus disse que na segunda vinda, quando o Apocalipse se cumprir, será como nos dias de Noé e de Ló. O que aconteceu nos dias de Noé? Os descendentes pecaminosos de Adão foram todos varridos. Todos foram acabados. Diz em Lamentações de Jeremias que Deus armou seu arco contra o seu povo e os matou. Isso mesmo, foi o julgamento. Algo bom acontece quando os selos começam a se abrir? Não, foi o julgamento do povo escolhido.
O cavalo branco apareceu, depois um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo malhado. Os cavalos saíram e trouxeram julgamento, mas poucas sementes remanescentes permaneceram, enquanto todo o resto chegaram ao fim. Sim, durante o julgamento, eles se esconderam em cavernas e atrás rochas das montanhas. Então, o que aconteceu com o julgamento? Diz que as estrelas caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. E o céu também recolheu. Imagina quão grande foi esse julgamento que até o céu e a terra desapareceram. Isso não era tudo. O sol, a lua e as estrelas no céu escureceram e as estrelas caíram. Esse foi um grande julgamento. E aqueles que foram expulsos desse julgamento acabaram morrendo nos capítulos 8 e 9. É isso que aconteceu. Eu pretendo explicar até o capítulo 7 hoje. Este foi o julgamento do povo escolhido. Mas o que eles fizeram de tão errado para serem julgados, embora fossem o povo escolhido do céu? Podemos ver em Apocalipse 13 que o povo escolhido é conhecido como o tabernáculo do céu. Eles deveriam ter sido obedientes a Deus e reverenciá-lo. Mas a organização do dragão, que é a serpente e Satanás, entrou entre o povo escolhido. Eles entraram, lutaram contra o povo do tabernáculo do céu e venceram, fazendo com que recebam a marca da besta e até a adorarem. Em vez de adorar a Deus, eles adoraram a besta. Isso não é um ato de traição? Nos capítulos 2 e 3, eles receberam cartas para se arrependerem porque estavam comendo comida sacrificada aos ídolos do diabo. Eles estavam recebendo os ensinamentos do diabo, cometendo prostituição com o espírito do diabo. Deus não podia simplesmente deixá-los continuar assim. É por isso que o julgamento no capítulo 6 foi derramado sobre o povo escolhido, não sobre o inimigo. Esse foi o julgamento deles. Eu vi a realidade do que está descrito nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Também enviei as cartas. Isso não é tudo. Em Apocalipse 13, eu estava lá, no local. Eu vi eles receberem a marca da besta, dos ídolos, ou seja, dos pastores do diabo, em suas testas e mãos. E eu vi eles o adorarem no campo. Eu sei disso muito bem. É porque eu vi isso acontecer. E é por isso que eu posso dar esse testemunho. Eu sei seus nomes, rostos e tudo mais. Não estou falando coisas inventadas. Estou explicando o que aconteceu, o cumprimento da Bíblia. Todos. O que vocês acham? O mundo pecaminoso de Adão chegou ao fim no tempo de Noé. Os pecadores do tempo de Ló também encontraram seu fim com o fogo. Não é verdade? Tempo após tempo, sempre que uma era se tornava corrupta e pecaminosa, Deus acabava com aquela era e iniciava uma nova era. É verdade. O céu, a terra, o sol e a lua, todos caíram e morreram espiritualmente. Todos eles encontraram seu fim. Devemos pensar sobre isso profundamente. Sim, Jesus disse que seria como os dias de Noé e de Ló no tempo do fim. Isso significa o fim e o julgamento de uma era, não é? É por isso que Jesus usou os 4 seres viventes ao redor do trono no capítulo 6 e trouxe julgamento sobre o povo escolhido que os traiu e os levou ao fim. É assim que espiritualmente o céu e a terra e tudo mais não estavam mais lá. Diz em Apocalipse capítulo 21 que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o novo céu e a nova terra são criadas.
A hora em que isso acontece é agora. É agora. O novo céu e a nova terra são criados. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o novo céu e a nova terra são criados. É isso que está acontecendo agora. A era anterior não terminou na época de Noé, e então uma nova era começou? É isso que estou falando. É assim que uma era chega ao fim. E o que diz nos 4 evangelhos sobre isso? Podemos fazer referência a Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12 aqui. Os súditos do reino recebem julgamento e são expulsos lá fora, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. E são aqueles que são colhidos do leste, oeste, norte e sul, que tomam seus assentos no céu. E em seguida, Jesus disse que haverá muitos primeiros que serão últimos, e muitos últimos que serão primeiros. O que significa que uns serão os primeiros e outros os últimos? Em nossa igreja Shincheonji, exames são frequentemente dados para verificar o quanto uma pessoa está selada. Fazemos esses testes com frequência para ver se fomos realmente selados com a palavra. Não deveríamos ser selados perfeitamente e escrever essas palavras de promessa em nossos corações? Jesus nos deu a nova aliança, e a nova aliança é o livro do Apocalipse. Qualquer um que acrescentar ou tirar desse livro do Apocalipse não pode ir para o céu. Esta é a lei do céu. Assim, devemos selar essa lei em nossos corações, tanto que podemos lê-la enquanto corremos, para sermos as pessoas que realmente guardaram a nova aliança. A, no- a nova aliança de Deus é muito bem explicada em Hebreus capítulo 8, versículos 7 a 13. Então, pastores, vocês escreveram em seus corações todos os eventos do Apocalipse? Onde na Bíblia diz que podemos ir para o céu, mesmo sem escrevê-los no nosso coração? Diz que não se pode ir para o céu se acrescentar ou tirar algo do Apocalipse. Então, por favor, ouça com muita atenção. Não podemos seguir a vontade do homem. Devemos agir de acordo com a vontade de Deus, não é mesmo? É por isso que estou dizendo isso. Depois disso, aqueles que receberam julgamento e foram expulsos no capítulo 6 foram mortos nos capítulos 8 e 9. Então, devemos descobrir o que acontece nos capítulos 8 e 9, certo? Se o último dos 7 selos se abrir, isso significa que o livro inteiro está aberto, correto? Porque o livro inteiro está aberto, podemos ler e entender o que está dentro do livro e até mesmo ver o cumprimento de acordo com as profecias do livro. E qual é o som que torna tudo isso conhecido? São o som das 7 trombetas que tornam toda a realidade conhecida pelo mundo. É isso que começa a acontecer quando o último e o sétimo selo são abertos no capítulo 8. Mas eu queria ir para o capítulo 7, que vem depois do capítulo 6. O que diz no capítulo 7? Diz, depois disso. A que se refere a expressão depois disso aqui? Refere-se aos eventos após o julgamento do povo escolhido que traiu no capítulo 6. Depois disso, a obra de selamento vem no capítulo 7. Esse é o capítulo 7. Ajudaria a entender melhor comparando Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3 a esse conteúdo. Vai ajudar na compreensão. O que em breve deve acontecer refere-se aos eventos do Apocalipse. Sim, os eventos do Apocalipse. Então, por que isso é necessário? Diz que Deus enviou seu anjo a João para dar a conhecer aos servos
o que deve acontecer em breve. Assim, o que deve acontecer em breve é o livro do Apocalipse, ou seja, o cumprimento do Apocalipse. Diz que João dá testemunho de tudo o que ouviu. E para quem? Aos servos. Mas quem são os servos? Os 144.000, as 12 tribos, são os servos de acordo com Apocalipse capítulo 7. Os eventos do Apocalipse acontecem para ser mostrado a esses servos, que devem receber a salvação. Devemos sempre lembrar o que foi dito no início, junto com Apocalipse capítulo 7. E, por favor, tenha em mente que depois disso, em Apocalipse capítulo 7, se refere a após o julgamento de Apocalipse 6. Em Apocalipse capítulo 6, os 4 seres viventes trouxeram julgamento. E julgamento é referido como os ventos. Um anjo aparece e impede o vento de soprar. O que ele diz? Ele diz para não danificar nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Ele está dizendo para não julgá-los. E como foi dado o julgamento no capítulo 6? Jesus julgou o povo escolhido através dos 4 seres viventes, certo? O exército do céu dos 4 seres viventes foi interrompido. Então, começou o trabalho de selamento. Mas o selamento é feito na testa de qualquer pessoa? Não é. Ao olharmos para aqueles que são selados, dizem Apocalipse capítulo 14, que as primícias são selados no Monte Sião, com os nomes de Deus e do Cordeiro. E eles são os 144.000, as 12 tribos. Os 144.000 são os primeiros trigos amadurecidos. Sim, as primícias, ou seja, o trigo. Isso significa que a semente que Jesus semeou na primeira vinda, que era a semente de Deus, é colhida e selada para ser criada como povo e reino de Deus. Selar alguém significa escrever as palavras de Deus, a nova aliança, ou seja, o Apocalipse, as profecias e seu cumprimento no coração das pessoas, para que elas possam perceber. Sim, gravado neles, ao ponto de que eles possam ler, mesmo correndo. Porque quem acrescentar ou tirar não pode ir para o céu. É uma lei, não é? Sim, é a lei de Deus. As palavras da lei, o livro de Apocalipse, devem ser selados em nossos corações. Isso que é feito com os trigo amadurecido, que é colhido. Também podemos pensar em Mateus capítulo 13 a respeito disso. Diz que na época da colheita, aqueles que são nascidos da semente de Deus são colhidos. Mas aqueles que não são nascidos da semente de Deus permanecem no seu campo, sua igreja. Vão permanecer lá. Mas os que ficam são amarrados em feixes para serem queimados. Somente aqueles que são nascidos da semente de Deus são colhidos. Os nascidos da semente de Deus, o trigo maduro, são colhidos e selados para serem transformados os 144.000 das 12 tribos de Deus. Eles são o reino de Deus. Eles são o reino e povo de Deus. Devemos saber disso. O trabalho de selamento começa e há 12.000 pessoas que são seladas em cada uma das tribos. Então, são 144.000 no total. Isso faz sentido para você? Espero que você esteja entendendo esse conteúdo. Eu continuo perdendo a noção do tempo, já que estou falando de muitas coisas diferentes. Eu posso ir um pouco além do nosso tempo definido hoje, mas peço que você continue ouvindo.
E depois que o número daqueles que são colhidos e selados chegar a 144 mil, o que acontece? Uma grande, uma grande tribulação acontece. Grandíssima tribulação. Sobre essa tribulação, diz em Apocalipse capítulo 3, que é a hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Não é realmente um tempo de provação que o mundo inteiro está passando por essa grande tribulação hoje? Depois de que evento? Depois que os 144 mil são selados. Isso é o que significa. Nesse momento, a grande multidão em branco vem correndo depois que seus pecados são expiados pelo sangue de Jesus. Diz que eles vêm diante do trono de Deus. Aqueles que foram selados antes são os 144 mil. E depois, a multidão em branco que sai da grande tribulação. Isso nos diz que os 144 mil e a grande multidão em branco são os que recebem a salvação em todo o livro do Apocalipse. Mas os restantes não recebem a salvação. Podemos ver isso, certo? Então, uma vez que toda a grande multidão em branco saia da grande tribulação, não há mais ninguém para salvar, certo? Então, esse será o fim da grande tribulação também, correto? Olhando no passado, vimos que tem uma ordem de cumprimento. Temos que saber o que acontece primeiro, depois o que acontece, e depois acontece o quê? É isso que devemos saber. Se nós desejamos que a obra de Deus seja cumprida, que essa palavra de Deus seja cumprida, e que o reino dos céus e a vida eterna se tornem realidade, então devemos ter interesse sobre isso. Diz que até mesmo a menor letra, ou mesmo o menor traço da palavra de Deus será cumprida. É por isso que podemos crer em sua palavra. Não importa quem esteja falando a palavra de Deus, seja uma criança ou um idoso, um viajante, se é a verdade de Deus, devemos acreditar e seguir, não é? Pastores, vocês não vão seguir a verdade? Não vão acreditar na palavra de Deus? Se Apocalipse foi cumprido, você não deveria verificar se realmente se cumpriu de acordo com a Bíblia? Por que você não verifica por si mesmo? Você não vai se importar se você vai para o céu ou para o inferno? Se você é pastor de Deus, não deveria ser aquele que anda com Deus e de seus lábios as pessoas buscarem a verdade? Então, como você pode dizer, você não precisa conhecer a palavra de Deus? Deus vai te perdoar de qualquer maneira. Esse tipo de perdão não existe. Assim como a palavra de Deus diz, devemos nascer da semente de Deus, ser colhido e selado para ir para o céu. Só assim podemos entrar no céu. Deus não aprovará quem ignora sua palavra e se vangloria dizendo que irá para o céu, não importa o que aconteça. Isso não é aceitável para Deus. Deus disse que qualquer um que acrescentar ou tirar do Apocalipse não irá para o céu, mas receberá maldições. É por isso que todos nós devemos crer na palavra. Devemos acreditar quando a palavra se cumprir e seguir onde a palavra nos guiar. Não devemos? Todos. Temos um livro da vida em Shincheonji. É comumente conhecido como livro de registro, mas diz na Bíblia que é o livro da vida. O seu nome deve estar registrado no livro da vida para você poder ir para o céu. E se este livro estiver aberto na porta do céu e perguntar onde está o seu nome, quando você registrou e de que país, se o seu nome não for encontrado lá, você não poderá entrar. Por que não? Porque você não é um cidadão do céu. E, portanto, não pode entrar. É o que está registrado no final de Apocalipse capítulo 21, no versículo 27. A palavra de Deus é a mesma. Não importa onde você esteja.
Não importa de que país você seja, a Bíblia é a mesma em todos os lugares. Não é como se um país tivesse metade, outro apenas um terço da Bíblia. Não, não é. A Bíblia é a mesma. O que importa é se você obedeceu a palavra ou não. Uma pessoa que age de acordo com a palavra de Deus é um que foi criado da palavra, não é? O tempo de Apocalipse é o tempo da recriação, não é a coisa velha do passado. As pessoas devem ser recriadas pela palavra revelada. É assim que se torna a família de Deus e o povo do reino dos céus. Não é só esperar o passar do tempo ou quando morrer que você vai para o céu. Não, você não vai para o céu assim. Devemos sempre seguir a palavra de Deus, quer vivamos ou morramos. É isso mesmo. Um que reúne poucas pessoas para usá-las como uma maneira de ganhar a vida, isso não é fé. Isso é apenas uma reunião de pessoas e apenas uma ferramenta para ganhar a vida no mundo. Essa não é a verdadeira fé que segue a vontade de Deus. Somente através da palavra de Deus, o alimento para a vida eterna, podemos viver eternamente pertencendo a Deus. Não é verdade? O diabo dá a sua comida, que é o vinho do adultério, fruto do conhecimento do bem e do mal. O alimento de Deus é a carne e o sangue de Jesus, e suas palavras são alimento que perdura para a vida eterna. Ninguém pode ir para o céu se abandonar a sua palavra. Já que já começamos nossa vida de fé e agora conhecemos a vontade de Deus, vamos seguir a palavra de Deus e entrar no reino dos céus. Devemos ir para o céu, não é? Deus deu o seu único filho para derramar o sangue na cruz, para que pudéssemos ser salvos do pecado. Isso é o quanto ele quer que nós sejamos salvos, não é verdade? Se entendemos isso, devemos seguir bem a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Devemos colocar a vontade de Deus em prática muito bem. Ele nos deu essas palavras derramando o sangue. Se nós afastamos a palavra, eu mesmo quis afastar de Deus. Não há Deus se não há palavra. Não é só a ausência da palavra, mas é a ausência de Deus. A palavra é a própria vida. Então, uma pessoa que não tem a palavra não tem vida. Não há diferença do que pessoas do mundo. Jesus disse que quem guarda a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não provará a morte. Ele está se referindo à vida eterna, não é? O que devemos escolher? Devemos escolher nos gabar e ser respeitado por muitas pessoas, mas acabar no inferno mais tarde? Não seria melhor, mesmo que tenhamos que sofrer, mesmo que recebamos perseguição, ter a palavra de Deus e fazer sua vontade e entrar no céu? Caros pastores, vamos todos para o céu. Vamos ensinar a nossa congregação corretamente também. Há apenas uma Bíblia e apenas um Deus. Há apenas um reino de Deus, não dois. Porque existem tantas religiões no mundo. Isso é contra o ensino de Deus, é ilegal. A nova era no cumprimento do Apocalipse é o novo céu e a nova terra. Existe apenas um. E é só por aqui que podemos entrar no reino dos céus. E Deus e o céu no reino espiritual descerão aqui. Se você entende isso, vamos todos ser um em Deus. E vamos comer a palavra de Deus, o alimento da vida. Sejamos leais e fiéis a Deus e cumpramos nosso dever como seus filhos. Vou terminar de compartilhar a palavra de Deus aqui. E entre em contato conosco se tiver alguma dúvida ou se houver algo que você gostaria de saber mais. Terei o maior prazer em receber suas perguntas e respondê-las. Não seria bom? Somos um, não dois. É verdade. Com esse significado, prometemos que as religiões se tornariam uma em Deus quando realizamos a cúpula da paz mundial diante de nosso Deus. Eu direi, nós somos um, para que possamos realmente nos tornar um. We are one. Obrigado.
Vocês receberam graça abundante da palavra? Vamos dar mais uma salva de palmas a Deus e ao presidente, que testemunharam essas preciosas palavras da vida. Vamos oferecer uma oração de agradecimento ao Deus Criador, que permitiu esta oportunidade de perceber o verdadeiro significado do Apocalipse e os segredos do céu. Deus Pai, nós te agradecemos por enviar o pastor prometido para testemunhar em teu nome as palavras dos segredos do céu e do Apocalipse, que é o maná escondido. Através das palavras que ouvimos hoje, por favor, ajude-nos a perceber quem sou eu segundo a Bíblia, se eu fui colhido e pertenço às 12 tribos, que época é hoje, como surgiu a realidade da Bíblia, e entender o verdadeiro significado da palavra, crer e entrar no céu. Neste momento, através do seminário online de Shincheonji, um enorme som da trombeta está soprando para todo o mundo. Através desta palavra da vida, ajude as almas em meio a dificuldades e sofrimentos a sentir o seu grande amor e ter esperança no céu, que se realiza aqui na terra. Oramos todas essas palavras em nome de Jesus, que vive e trabalha. Amém. Sim, Shincheonji, a Igreja de Jesus, está atualmente transmitindo o seminário Testemunho sobre o Significado das Parábolas, O Segredo do Céu, em 24 idiomas, todas as segundas e quintas-feiras, de acordo com a instrução de Jesus, para testemunhar a palavra aberta do segredo do céu para o mundo inteiro. O vídeo completo do seminário online Shincheonji pode ser visto novamente no canal oficial de Shincheonji no YouTube. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta sobre a Igreja Shincheonji e suas doutrinas, entre em contato conosco usando os números representativos mostrados na tela. Forneceremos, gentilmente, informações detalhadas. Sim, encerraremos o seminário online de Shincheonji, Testemunho do Apocalipse, o Segredo do Céu, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Obrigado a todos que se juntaram a nós.